Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos iniciando neste momento a nossa EBD aqui do Rangel, que está sendo online, e quero também saudar a todos que nos assistem nesta tarde com a paz do Senhor. Iremos orar, iniciando esse trabalho, pedindo ao Senhor Jesus que tome a direção de nossas vidas e nos ajude para louvor e glória do seu santo nome. Oremos. Senhor meu Deus e glorioso Pai, que está no céu, glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre. Queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por estarmos nesta tarde aqui para juntos, Senhor, aprendermos a tua palavra. Senhor, trabalhe em nossas vidas, toma direção, abre a porta da palavra, a revelação da palavra através do teu Espírito, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Hino 155. 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dorme despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podemos entoar Vamos ver aqui o 256.
256 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entoar 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder, é valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Aleluia. Glória a Jesus. Só os valentes é quem vence. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hino 96. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostra fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti,
e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Vamos proceder com a leitura oficial da palavra de Deus. Nosso irmão presbítero, irmão Jasso, ele já traz a leitura e continua com também a leitura da revista em classe. Meus amados irmãos, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, nesta oportunidade, agradecer a Deus, pois o mesmo está nos possibilitando de estar aqui nesta tarde para, juntamente com você, aí na sua residência, estarmos adorando a Deus nesta feita com este trabalho de escola bíblica dominical. Por razão do decreto governamental, nós estaremos hoje e domingo próximo realizando a nossa escola bíblica dominical de forma online, tá certo? Portanto, nesta feita, eu quero convidar você que está participando conosco nesta transmissão diretamente por nossa página no Facebook. Quero convidar você para abrir comigo as vossas Bíblias na Epístola de Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo de número 3, versículo de número 16. Quero aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os irmãos que se encontram nas suas residências neste momento, em especial
aos membros e congregados da congregação do Rangel. Mandar a paz do Senhor para minha esposa, a mesma está nos acompanhando também através desta transmissão. Epístola de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que o nosso Deus eterno possa aplicar a leitura deste texto sagrado em nossos corações. Vamos orar? Podemos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por esta porção bíblica sagrada nesta tarde. Bendito Deus, justo e santo Senhor, queremos te louvar, te agradecer, bem como exaltar o teu excelso nome neste momento, ó Pai. Te louvar por o dia, pela manhã, pela tarde que está se iniciando e pela oportunidade que está nos concedendo de estar participando desse trabalho. Pai eterno, abençoa todos os teus filhos, abençoa a tua igreja que está aqui presente em forma de 3 e abençoa a tua igreja que está nas suas residências, te louvando e te adorando neste momento. Ó Pai querido, eu te agradeço neste momento em nome de Jesus. A gente faz a apresentação, né? A gente faz a apresentação da lição, né? Aí. Sim, senhor. Pronto. Meus irmãos, nesta tarde nós iremos estudar a nossa 9ª lição. Nós estamos dando sequência a uma série de lição desse trimestre e a nossa revista tem por título central o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E justamente no dia de hoje, 28 de fevereiro de 2021, neste domingo, nós iremos estudar a lição de número 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual, certo? O texto áureo da nossa lição diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto está escrito na epístola de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo é o versículo de número 18. A verdade prática diz da seguinte forma: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Amém? E nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. Se nós estivéssemos com o trabalho presencial, nós iríamos fazer a leitura alternada. Portanto, já que você está nos acompanhando, e se você tiver, neste exato momento, fazendo uso da sua lição, nos acompanhe. Esta leitura bíblica em classe, que está escrita na epístola de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 20, que vai dizer assim a Bíblia Sagrada: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Antes de nós fazermos outra oração, como de costume, conforme a nossa liturgia, eu quero justificar a ausência do nosso irmão dirigente, presbítero Rômulo. O mesmo decidiu ficar em casa porque sentiu um desconforto na garganta e por essa razão que ele achou por bem ficar em sua residência hoje, por meio de preservar-nos de alguma contaminação futura, tá bom? E também justifica a ausência do nosso pastor, o mesmo, por motivo superior, não pode estar conosco nesta tarde. Porém, está conosco aqui cooperando o nosso nobre companheiro, irmão evangelista Nedson, segundo dirigente desta congregação. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido obreiro, que sempre está à nossa disposição. Tá certo, meus irmãos? Vamos orar. Altíssimo Deus, justo e santo, te agradecemos por este texto na qual o Senhor está nos dando a condição de proferir nesta tarde. Abençoa-nos, nos dar nesta tarde uma aula segundo a tua direção, a direção do teu Santo Espírito, que nós possamos permanecer firme e forte em tua presença e desde já sentir a tua graça, o teu poder. Deus, que o Senhor possa nos permitir transmitir uma palavra de ensinamento coerente, baseada nas Sagradas Escrituras. Ó Deus amado, abençoa a tua igreja que está em sua residência. Abençoa o teu povo perante toda a face da terra. Abençoa toda a igreja aqui na cidade de João Pessoa, bem como no estado da Paraíba. Ó Pai eterno Deus, Deus justo, é assim que eu quero te agradecer em nome de Jesus. Queridos, antes de nós partirmos para a nossa lição, nós vamos ouvir um louvor pelo nosso irmão evangelista Nedson. Graças a Deus, irmãos, para nós é um privilégio estarmos servindo ao Senhor. Nesses dias tão difíceis que o mundo está vivendo. Mas Deus tem nos dado da sua graça, tem cuidado de nós e nos dado condição de estarmos aqui nesta tarde para aprendermos uns com os outros a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus, amém. Meus irmãos, vamos partir para a nossa lição, certo? E o tema da nossa lição, vivendo o fervor espiritual, certo? Tem um texto em Romanos, capítulo de número 12. Antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de ler ele para os irmãos. Romanos, capítulo de número 12. Vai dizer assim, versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Paulo, ele vai exortar aqueles irmãos ali da igreja de Roma, no versículo 11, antes dele falar para que eles fossem fervorosos no espírito, Paulo vai dizer para eles: não sejais vagarosos. Ou seja, isso nos dá a entender que os irmãos ali estavam devagar, quase parando. Aí Paulo vai continuar o texto e vai dizer: sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Então isso me implica dizer que Paulo estava dizendo: sejam alegres, sejam atentos, espertos, servindo ao Senhor, e não vagarosos. Tá certo? Portanto, irmãos, vamos entrar aqui em nossa lição. Como eu falei, o título da nossa lição: vivendo o fervor espiritual. Portanto, irmãos, vejamos a definição da palavra fervor. A palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa, que figuradamente significa empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo ou dedicação. Quando nós passamos a pesquisar mais acerca desta palavra fervor ou fervoroso, Champlin diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, ou seja, fingimento e vacilação, tão comum em nossos dias. Quando eu passei a olhar ou a observar, certo? O significado ou a definição da palavra fervor, e em meio a esta definição, eu encontrei que, figuradamente falando, fala de dedicação. Então eu quero falar para você que está a nos assistir,
nesta tarde, então se você é dedicado no ensinamento, ensine com fervor. Se você é dedicado na pregação, pregue com fervor. Se você é dedicado ao evangelismo, evangelize com fervor. Se você é dedicado, seja lá qual for a área, que faça assim com fervor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Então entenda uma coisa: ser fervoroso é uma necessidade da vida espiritual. Não deixe a frieza espiritual invadir sua vida. É bem verdade que um dos pontos do adversário é justamente isto, é justamente querer que os irmãos sejam frios na fé. Mas nós sabemos que nós não podemos esfriar na fé. Nós devemos ser constantemente fervorosos e crendo no que as Escrituras Sagradas ela nos fala. Tá certo? Então, que a frieza espiritual não venha tomar conta do nosso ser e nem da vida ou da nossa vida espiritual. Tá bom? Então, observe comigo que a frieza espiritual, a gente vai ver aqui na nossa lição, está escrito, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar tempo para a oração e a meditação nas sagradas escrituras, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas. Então você começa a observar que uma pessoa que está passando por um momento de frieza espiritual, certamente esta pessoa vai começar da seguinte forma: esta pessoa não vai ter mais o desejo de ler a Bíblia Sagrada, essa pessoa não vai ter mais o desejo de orar, consequentemente esta pessoa não faz mais o jejum, não se consagra e certamente ela vai perder todo o respeito, torna-se uma pessoa indisciplinada, tá certo? Mas a gente vai ver aqui ainda na nossa lição que até que elas passam a racionalizar o pecado, uma vez que a vida espiritual perdeu sua vivacidade. A vida mortal tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Não há mais vigilância com a vida espiritual. Isso se aplica a uma pessoa que está fria. A lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Isto é lógico. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Tá certo? Que nós possamos entender isso, que uma pessoa que está vivendo com a frieza espiritual,
ela certamente é uma pessoa que negligencia tudo daquilo que parte para o campo espiritual. Por esta razão é que nós devemos ser fervorosos no Espírito. Você que está aí na sua casa, seja fervoroso, fervorosa no Espírito. Não deixe de maneira nenhuma a frieza espiritual bater na sua porta. Quando isto estiver breve a acontecer, tenha discernimento e repreenda em nome de Jesus. Você é fervoroso, fervorosa espiritual. Amém? Vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Tá certo? Primeiro tópico da nossa lição. É bem verdade que nós temos alguns objetivos específicos para nós atingirmos nesta tarde. Porém, vamos procurar ser sucinto e objetivo da maneira mais possível. Tá certo? Primeiro tópico da nossa lição tem o seguinte título: a importância da devoção pela palavra e oração. Primeiro subtópico vai falar acerca da devoção. A nossa ideia de devoção é do apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela a oração, certo? O amor pela palavra e o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espiritual na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. O segundo subtópico vai dizer assim também: a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Repito, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Consequentemente, também nos torna uma pessoa fervorosa. Tá certo, meus irmãos? Então, quando nós fizemos esta leitura aqui em nossa lição, observe comigo que eu falei no primeiro subtópico acerca da devoção e falei que a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração. Tem um texto sagrado que se encontra em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, que vai falar justamente acerca da oração. É o próprio Jesus falando quando ele estava lá no Getsemane, ele falando para os discípulos naquela ocasião. O próprio Cristo vai dizer: vigiai
e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma coisa que me chama a atenção nesse versículo é que primeiro Jesus diz para os discípulos: vigiem, para que depois ele vá orar. Então, a vigilância sem a oração não é nada. E a oração sem a vigilância também você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que vigiar e tem que orar. Você tem que orar e tem que vigiar, para que assim você não venha entrar em tentação. Mas nós também temos que ter o amor pela a palavra. Nós temos que orar, sim, lógico, é de suma importância nós termos a nossa vida voltada para a oração. E sem falar que uma pessoa que não tem a vida voltada para a oração, certamente vai ser uma pessoa fria espiritual e não vai ter a vida voltada para o fervor do Espírito. Observe comigo também que o texto sagrado, quando eu falo acerca do amor pela palavra, o amor pela palavra, o salmista vai falar no Salmo 119, Salmo 119, e o verso de número 97, Salmos 119, o verso 97, que vai dizer assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Amém, meus irmãos? Que nós possamos entender que nós temos que ter esse apreço pela palavra de Deus, mas que a oração ela também seja eficaz em nossa vida. Observe, ainda falando da oração, que Paulo ele vai nos orientar na sua primeira epístola, um texto bastante conhecido, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer assim: orai constantemente. Tem versão que diz: orai sem cessar. Então Paulo vai nos advertir dessa seguinte forma: para que nós devemos ter um período de oração constante, um período de oração sem cessar, tá certo? A gente ainda observa também um personagem da Bíblia Sagrada conhecido como Daniel, que mesmo dentro de Babilônia tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Daniel, dentro do cativeiro, lá dentro de Babilônia, ele não cessava a oração. Daniel, ele nos dará esse exemplo de orar 3 vezes por dia. Ou seja, Daniel orava, um exemplo, de manhã, ele orava de tarde e orava de noite. O próprio Jesus, ele nos deu um exemplo de oração. Vez outra, Jesus estava com a sua vida voltada para a oração. Então, meus queridos irmãos, a oração significa dizer que a pessoa crente que está tendo, ou seja, uma pessoa que tem uma conversa com Deus. Oração significa dizer que a pessoa crente está tendo uma conversa com Deus. Só conseguimos ter com relação à intimidade com a outra pessoa quando nós temos uma conversa, ou seja, quando nós temos um diálogo. Nós só conseguimos ter uma determinada comunhão com alguém, uma determinada intimidade, quando nós conversamos com ela. Oração significa
conversar, dialogar, ter um diálogo com Deus. Estou conversando com Deus. E certamente você, através desta conversa, certamente você vai ter um diálogo, ou seja, você vai ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. Ninguém tem intimidade com outra pessoa sem antes conversar. Certamente você tem alguma pessoa que você consegue contar seus segredos, você consegue desabafar com ela, e você só vai conseguir desabafar ou contar segredo com esta pessoa porque você tem intimidade. Se você não tiver uma intimidade com ela, você jamais vai conseguir dialogar com ela e contar aquilo que você está passando a ela. Por quê? Porque você não tem intimidade. Então, nós só conseguimos ter intimidade com Deus através da oração. E todo crente que ora é um crente fervoroso. Tá certo? Terceiro subtópico, para nós partirmos para a conclusão. Esses exercícios espirituais devem, o terceiro subtópico é o seguinte tema: o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia. Diferentemente do nécio, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Paulo nos dá esta advertência. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é azorfos, ou seja, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no verso 17, onde o apóstolo usa o termo apiron, ou seja, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Amém? Então que nós possamos ser pessoas sábias, agir de forma prudente, agir de maneira sábia e inteligente, e não sermos comparados a pessoas nécias, que agem como tolo, como louca, como louco, ou até mesmo agindo com o padrão mundano. Não, você foi chamado por Deus, chamada por Deus, para viver uma vida separada, para receber algo que somente Jesus tem para dar, que é a paz. A paz que Jesus tem para dar a você como igreja é uma paz diferenciada daquela paz que o mundo tem para oferecer. Então você foi separada para receber algo de Deus que o mundo jamais terá a condição de receber. Só recebem aqueles que são escolhidos pelo Eterno para ter uma vida de santificação. Esse gozo, esse fervor que você sente, esse desejo que você sente de orar, que você sente de meditar na palavra do Senhor, é algo sublime, é algo diferenciado. Então zele, proteja, guarde e receba de Deus também inteligência. Haja de maneira prudente, haja de maneira sábia, porque é o Senhor que te quer assim e não quer que nós possamos agir de maneira tola e muito menos agir com os padrões mundanos. Tá certo?
Remindo o tempo, nosso quarto tópico que eu encerro. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, ou seja, o kairos, que é o tempo de Deus. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje como nos dias dos apóstolos, os dias são maus. E esta palavra parece até que o comentarista, ele estava prevendo o nosso atual momento. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Os dias são maus. Mas que nós possamos aproveitar o nosso tempo. Não perca tempo com coisas que são infrutíferas, que não são edificantes. Pelo contrário, aproveite o seu tempo com coisas frutíferas, com coisas que venham edificar a sua vida espiritual. Aproveite o seu tempo, valorize ele e espere em Deus, porque ele há de fazer coisas extraordinárias em vossas vidas. Meus queridos, como o nosso tempo é bastante reduzido, nós queremos agora passar a oportunidade para o nosso irmão evangelista Nedes, para que ele possa dar continuidade. Ele tem o segundo tópico e o terceiro tópico para falar em nome de Jesus. Então que Deus abençoe os nossos irmãos que estão em suas residências e que vocês possam ter adquirido algo de Deus nesta tarde através de nossa lição. Amém? Deus abençoe nosso irmão Nedson. Graças a Deus, irmãos, boa é esta palavra. Aprendemos já nesta tarde com o nosso irmão acerca da importância da devoção pela palavra e oração. O segundo tópico fala da importância de se manter cheio do Espírito. Só tem duas coisas: ou se está cheio ou se está vazio. Glória a Deus. E para se encher é preciso esvaziar-se. Não se pode encher o que já está cheio. Você não pode pegar um copo de leite já cheio e encher de café. Para você encher de café, você precisa esvaziar o leite. Precisa tirar o leite de dentro. Então, muitas vezes, a pessoa precisa se esvaziar de si mesmo para poder ser cheio do Espírito. Então, diz assim: e não vos embriaguei com vinho. Ô irmão, a bebida, ela traz alvoroço. Ela deixa o homem desalvoroçado, deixa o homem sem noção do que está fazendo, a sua conduta moral, o seu comportamento. A embriaguez é uma tristeza, irmão. Mas enchei-vos do Espírito. Um crente cheio do Espírito é coisa muito linda, usado pelo Senhor. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Isso é coisa maravilhosa na vida de um crente. Terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Uma coisa
é ser batizado com o Espírito Santo. E outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Ananias chegou, que orou por Paulo, disse que ele seria cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado. Ali ele foi batizado. Mas se você ver em outras passagens, você vai ver Paulo cheio do Espírito Santo, mas não foi mais batismo. Da plenitude do Espírito. Ele estava cheio da plenitude. Você vai ver isso em Pedro, vai ver isso em algumas partes da nossa Bíblia. Então, irmãos, não confundir o batismo no Espírito Santo com cheio do Espírito Santo. O terceiro ponto é? Terceiro tópico. Terceiro tópico, vigilância contra a frieza espiritual. Oh, irmão, a Bíblia diz que Jesus diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Graças a Deus, não são de todos, são de alguns esfriarão. E eu analisando, assim pensando na causa do esfriamento, da frieza espiritual, e encontrei uma passagem na Bíblia que diz, um dos motivos é esse, a conservação do verdadeiro Pentecoste. Se não se manter, se não conservar o verdadeiro Pentecoste, ele vai cair em frieza. Glória a Deus. O verdadeiro é porque existe o falso. Então, assim diz a preciosa Bíblia: não apaguei o Espírito. Na lei havia apagador de fogo. Lá no Êxodo, capítulo 25, versículo 18. E havia também espectadores, ou seja, acendedor. Tinha um acendedor e tinha um apagador, que era o equilíbrio. De ouro puro, celestial. Fala das coisas preciosas. Apagador e acendedor. Glória a Deus. Mas nessa dispensação da multiforme graça de Deus, não a conservamos. A conservação do Pentecoste vem pela constante renovação espiritual do crente. Senão ele cai no fracasso de ficar frio, esfriar. Conforme está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Fala da regeneração e renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Também tem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8 e versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 e 52. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Efésios, capítulo 4 e versículo 23. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Colossenses, capítulo 3 e versículo 10. Em todas essas referências, há uma mensagem de renovação espiritual. Quem procede segundo a natureza carnal precisa de renovação do Espírito Santo, tendo começado pelo Espírito e acabais agora pela carne. Efésios, Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Há esse risco. A frieza espiritual traz esse risco de terminar agindo pela carne. Mas a palavra de Deus nos diz hoje,
E eu costumo dizer que o crente precisa ter o testemunho. O verdadeiro crente, ele precisa ter essas características, o testemunho. Ele precisa ter o testemunho, ele precisa conhecer a palavra e ele precisa saber o que está se alimentando. Que alimentação é a que ele está se alimentando? Então, o verdadeiro crente, ele tem que ter compromisso com a palavra, como diz aqui, testemunho transbordante, precisa ter um bom testemunho, para que sua pregação não seja vã. E dá graça em tudo. Esta é a vontade de Deus. E sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito capacita essa sujeição e dever do cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Sempre quando eu chego em algum lugar, eu procuro saber qual é a autoridade que está acima de mim. Eu procuro saber porque um manda e outro obedece. Para que eu possa ser obedecido, eu preciso obedecer. O centurião disse: eu sou homem sujeito à autoridade. Fala de submissão. E tenho homens que me obedecem. Eu mando ir, ele vai. Eu mando vir, ele vem. Mas primeiro ele disse que era submisso. Homem sujeito às autoridades. E na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele fala sobre a questão de nós obedecermos às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Então, amados irmãos, nesta tarde estamos aprendendo, vivendo o fervor espiritual. Glória a Deus. Precisamos ter uma vigilância contra a frieza. Glória a Deus. As más conversações. A Bíblia diz que corrompe os bons costumes. Precisamos ser vigilantes nisso aí. Precisamos também, para sermos fervorosos, é necessário participarmos do culto de doutrina, das escolas bíblicas dominicais. É necessário aprendermos uns com os outros. Senão, nós vamos cair o risco de, glória a Deus, de cair nessa situação de frieza. Glória a Deus. E a frieza leva o homem ao desvio. Daqui a pouco ele está no mundo, porque a frieza afasta ele, glória a Deus, da presença de Deus. Que nesta tarde possamos, irmãos, aprendermos que a vigilância é muito importante. Como nosso irmão disse, Jesus disse: vigiai, vigiai. Precisamos vigiar. O mundo, ele é atraente. Eu comparo o mundo como um boêmio. Ele namora com todo mundo, mas não casa com ninguém. Ele é enganador. O mundo é enganador. E se apegar ao mundo, se desagrada a Deus, como disse o apóstolo João. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Porque todo aquele que ama o mundo, não é? Torna-se inimigo de Deus. Esse é um inimigo. Se apegar a ele, esfria para as coisas espirituais, o mundanismo. Mas Deus nos ajude para que possamos perseverar nesse caminho glorioso do Pentecostes.
Crente pentecostal, ele não se conforma ficar muito tempo sem falar em línguas. Ele não se conforma de sentir a presença de Deus. Ele sempre está pedindo a Jesus: o que está acontecendo? Tem misericórdia. Porque ele quer sentir a presença de Deus, quer falar com Deus e quer ouvir Deus falar. Glória a Deus. E só podemos fazer isso através da oração, da meditação na palavra, da comunhão. Glória a Deus. E esse caminho precisamos buscar. Pedir ao Senhor que nos ajude, nos fortaleça e nos dê da sua graça, para que possamos se afastar desse risco de cairmos na frieza espiritual. Que sejamos uma tocha de fogo, uma tocha na mão do Senhor para ser usado. Dizia um cantor, no Pentecoste, lá o hino diz: aconteceu, todos estavam reunidos ali, glória a Deus, para receber ali fogo do céu. E naquele dia eles foram contemplados, receberam, cada um recebeu. O que dava para um não servia para outro, cada um recebeu a sua porção. Glória a Deus, e Jesus está pronto para fazer isso em nossas vidas. A chama pentecostal tem que arder em você, tem que arder em nós, tem que ter desejo de estar junto do Senhor e sentir a sua presença. Aleluia. Que Deus nos ajude, continue nos ajudando. O nosso irmão faz as considerações finais. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, por se tratar de um trabalho online, fizemos hoje, nossa escola bíblica. Então procuramos ser prático e objetivo, bem como sucinto em nossa explicação acerca de nossa lição, tá certo? Porque online é diferente de presencial, tá certo? Então, eu só gostaria de falar para vocês a sinopse de cada tópico da nossa lição. A sinopse ou a síntese do tópico 1 diz assim: a devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitando consciente do tempo, são sinais de uma vida de fervor, tá certo? E a síntese do tópico 2 diz assim: viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho, porque quem vive embriagado ou quem fica embriagado só vai arrumar contenda e confusão. Mas quem está cheio do fervor do Espírito, ele é uma pessoa que corre longe disso, tá certo? A síntese do tópico de número 3 diz assim: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão edificam um crente cheio do Espírito. Portanto, que nesta tarde nós possamos viver o fervor espiritual e repreender em nome de Jesus toda a frieza espiritual que está invadindo as igrejas em pleno o século 21. Já aprendemos que um dos sinais, ou os sinais que apresenta a frieza espiritual é o desejo de não orar, de não meditar, de não jejuar, e quando também perde o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu quero comunicar aos irmãos a ausência do nosso irmão dirigente da nossa escola bíblica, o presbítero Rômulo, que por motivo de saúde, ele disse que tomou uma chuva ontem e sentiu-se um pouco resfriado, um incômodo na garganta, e ele achou por bem ficar em sua casa para nos preservar de algo futuro, tá certo? E nós estamos aqui cooperando com ele, somos o segundo
dirigente da escola, e o nosso querido irmão evangelista Nedson, o segundo dirigente da congregação, está nos acompanhando, que sempre vem cooperando conosco, está também nesta tarde colaborando com esta tarde de ensinamento, e o nosso nobre pastor Marcos Guarabira, também por motivo superior, não pôde chegar nesta tarde. Comunico também que neste exato momento, possa ser também que já esteja finalizando a nossa EBD Jovem, que também está sendo transmitido, só que eles estão em uma sala privada, uma transmissão pelo Google Meet, tá bom? Que Deus abençoe nossos jovens, na pessoa do presbítero Jairo, coordenador da mocidade, certo? Cooperando lá com o presbítero Jairo está o diácono Enivaldo, tá bom? E eu creio que foi também uma bênção o trabalho com a mocidade. Logo mais à noite, a partir das 19 horas, nós também teremos culto online. Você é nosso convidado para estar participando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, através do nosso culto online, que nesta oportunidade, logo mais à noite, será com a participação das irmãs aqui da nossa congregação. Bem verdade que será de forma reduzida, tá bom? Também queremos agradecer ao nosso irmão Viana, que sempre se coloca à nossa disposição para abrir a igreja e organizar o som para que o trabalho venha a ser realizado, tá bom? Eu agradeço esta rica oportunidade, louvo a Deus pela sua vida, que com muita bondade e paciência esteve nos acompanhando, tá bom? Deus abençoe. Nosso irmão Nedson agora está com a oportunidade. Muito obrigado. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos deu. Senhor meu Deus e eterno Pai, glorioso que está no céu, neste momento eu quero te agradecer por esta oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa, para juntos, Senhor, aprendermos a tua palavra, pela vida de teus servos que chegaram até aqui. Presbítero, irmão Jadson, irmão Viana, que veio também, Senhor, nos ajudar. Senhor, recompensa teus filhos com bênção do céu. E aquele que nos assiste através do Anad, abençoe e dê vitória de saúde e vitória naquilo que estão necessitando. Agora despede-nos em paz, nos guarda debaixo da tua proteção divina, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.